Olá, meus irmãos, graça e paz. Graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo, para junto crescermos na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus. Como eu falei no vídeo anterior, eu estou aqui desfrutando de um ambiente saudável, um lugar reservado, longe de barulho da cidade. Desculpe aí o reflexo do sol, tá bom? Na gravação aí. Se você me vê com o olho um pouquinho puxado aí, é devido ao reflexo do sol. E eu aproveitando aqui esse sol, né? Tomando esse solzinho maravilhoso pela manhã. Eu não sei a hora que você vai me assistir, se é à noite, se é à tarde, mas eu estou aqui pela manhã gravando mais um áudio para crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus. Não sei se o áudio aí tá legal para você ouvir, eu vou tentar falar um pouquinho alto, né, para melhorar o teu entendimento. Amados, eu quero falar hoje de um assunto interessante. Eu quero que os amados acompanhem comigo no livro histórico de Lucas, no capítulo 9, versículo 53 em diante. Eu quero falar, amados, sobre como andar ou como proceder com aqueles que, porventura, não concorda de alguma forma ou não aceita a mensagem que você ministra. Nós temos falado sempre, amado, que em Cristo Jesus não há lugar para mágoas, ressentimentos, sentimento de vingança. Isso são obras da carne, sabe? E uma vez que nós ouvimos o Evangelho de Deus, temos a mente transformada, precisamos examinar os nossos corações e não viver com esses sentimentos que não agradam o Espírito. Falar da graça de Deus é falar do amor. A prova maior em que Cristo, naquele Calvário, se entregou pelo seu povo. Então é contraditório falar do amor de Deus, é contraditório o religioso pegar um microfone domingo pela manhã ou à noite, ou durante a semana, e ele pregar o amor na teoria, mas na prática ele repudiar, ele crucificar, ele ofender, ele não aceitar, aquele que pensa diferente. Olha o que aconteceu nessa passagem. Versículo 53 ao 56, Lucas 9. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem desviava para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. No contexto aqui, a questão são os samaritanos que não receberam a palavra dos discípulos. E Tiago e João, que eram conhecidos como os filhos do trovão, eram homens impetuosos, sabe? Na nossa linguagem aqui baiana, homens brabo mesmo, temperamentais, bem como Pedro. E quando os samaritanos não receberam aquela palavra, eles disseram: Senhor, o Senhor quer que nós oremos
peçamos para que desça fogo do céu, para que destrua esse povo? Olha o sentimento que havia nos corações dos discípulos de Jesus. Olha o sentimento que havia nos corações desses homens. Talvez eles estavam ali tendo a ideia, né? Ou lembrando da atitude que houve no profeta Elias, que dentro de outro contexto, o Elias ora e fogo cai do céu. E ali ele restaura a adoração de Israel para o único Deus, devido ao desvio da adoração que não estava mais centralizada em Deus, não Deus de Israel, mas agora estava voltada para Baal. E Tiago e João, eles têm essa mesma atitude. Senhor, já que os samaritanos não receberam a nossa palavra, vamos orar para que fogo caia do céu e destrua eles? Imagine Tiago e João dizendo, Senhor, assim como Elias fez. Aí Jesus os repreende e diz, vocês não sabem de que espírito vocês sois? Esse não é o espírito. Porque o Filho do Homem não se manifestou para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Porque esta era a mensagem que Jesus de Nazaré estava trazendo. Vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mas os discípulos estavam propondo uma outra alternativa: destruir. O interessante é que quando Jesus está pregando para os judeus, alguns fariseus se revoltam contra a mensagem de Cristo. Eles não aceitam a mensagem de Jesus. E hoje não vai ser diferente, amados. E Jesus disse, olha, eu não vim acusar vocês. Eu não vim destruir vocês, eu não vim acusar vocês. Vocês já tem um que vos acusa. João 5,45. É Moisés que acusa vocês. Em quem vocês esperam. É claro que quando Jesus está falando de Moisés, Jesus está falando daquilo que Moisés representava. A lei, ministério de condenação e morte. A lei que dava força ao pecado, era isso que Jesus estava basicamente falando para aquele povo. Então, voltando aqui ao assunto, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Amados, eu quero chamar a atenção aqui para um assunto bem corriqueiro no nosso tempo, bem atualizado. Assim, amado, eu vejo muita... Eu já vivi isso, né? E eu aprendi isso. Mas eu aprendi para eu não fazer igual. Eu sofri muito no sistema religioso, tradicional, legalista. E eu sempre falava para minha esposa, nós estamos passando por isso para um dia, quando Deus colocar pessoas em nossas vidas para nós ministrarmos, sabe, de alguma forma participar das vidas das pessoas, é o que nós estamos fazendo aqui através deste canal, e quando eu estou reunido fisicamente com parte da Igreja de Cristo, é não usar aquilo que usaram comigo e como talvez usaram com você. É não fazer aquilo que fizeram comigo como talvez fizeram também com você. Ou muitos que estão nos acompanhando pela primeira vez estão ainda sendo vítima de caprichos de homens. Homens sem temores de Deus que usam a Bíblia para se justificarem. Homens que usam as Escrituras para defender
as suas posições eclesiásticas, suas autoridades divinas, onde esses homens escravizam as pessoas, pisam nas pessoas, manipulam as pessoas simplesmente porque as pessoas não pensam como eles pensam. Então, amado, não deve haver esse sentimento no nosso espírito. Nós não somos desse espírito. Esse não é o espírito que direciona as nossas vidas, porque o nosso chamado e a nossa vocação é um chamado e uma vocação e um dom que Cristo otorgou no nosso espírito para levar a palavra de salvação na mente dos eleitos, do povo de Deus, e não uma palavra de destruição. Eu conheço pseudos pastores que são feiticeiros, sabe, amados? Que, entre aspas, até oram para que você se dê mal na sua nova trajetória em Cristo. Quantos irmãos de todo o estado da Bahia, de toda essa confederação brasileira, entram em contato comigo? Quantos irmãos dizem assim, amado, eu estou em um lugar, mas eu não me sinto feliz, eu me sinto aprisionado, eu me sinto triste. Mas eu me sinto também preso, porque o meu líder disse que se eu sair eu estou debaixo de maldição. Ele não vai me dar carta de recomendação. Meu amado, nós não precisamos de carta de recomendação de homens. Nós somos a carta escrita pelo Espírito Santo. E as pessoas estão vivendo debaixo de uma opressão, debaixo de um ditadorismo humano, onde muitos se intitulam, amados, servos de Deus, mas na verdade estão oprimindo o povo de Deus porque eles não servem a este povo de Deus. Que servir o outro, amar ao outro, cuidar do outro, é independente da forma que o outro te vê. Deve ser um amor incondicional, sim, como Cristo deu o exemplo. E é triste ouvir pessoas, irmãos nossos, que vivem debaixo dessa escravidão religiosa, onde não podem pensar, onde eles não podem andar com as próprias pernas, porque, infelizmente, eles não estão vivendo no Espírito de Cristo. Eles estão vivendo nesse espírito aqui, ó, de João e de Tiago. Ah, não aceitou a minha mensagem? Eu vou orar para quebrar o carro. Ah, não quer se submeter debaixo do meu pastoreio? Eu vou orar para perder o emprego. Quantas vezes eu já ouvi isso no sistema religioso? Eu, como era lá, obreiro lá no sistema, eu participava das reuniões nos gabinetes pastorais. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Tomara que Deus pese a mão. Tomara que feche essa porta. Para eles aprenderem. Porque eles têm que vir me pedir perdão. Porque eles têm que vir pedir autorização. E isso, amado, de coisas fúteis. Do tipo, você não pode viajar se o pastor não autorizar. Você não pode casar se o pastor não confirmar. Você não pode entrar, você não pode sair, você não pode falar, você não pode agir, você não pode pensar, porque existe sempre um homem manipulando e dizendo, tem que ser do meu modo, tem que aceitar aquilo que eu determino. E foi isso que Tiago e João pensaram. Jesus, eles não aceitaram a nossa mensagem. Jesus, eles não receberam a nossa palavra. Vamos pedir para que caia fogo do céu e destrua este povo. Jesus disse, esse não é o Espírito. Não é esse o Espírito. Não foi isso que eu vos ensinei, amai os vossos inimigos. Não foi isso que eu vos ensinei, quando baterem na sua face, ofereça outra.
Vocês não estão entendendo o espírito da mensagem. Jesus repreendeu severamente aquela atitude dos apóstolos, Tiago e João. Lembro também de Jonas, quando o Senhor manda Jonas ir pregar em Nínive. E Jonas, não vou não. Eu não vou porque o Senhor é misericordioso, o Senhor vai salvar todo mundo, e eu não quero. Imagine, irmão. Aquele povo não crê na minha palavra. Aquele povo não crê na minha ministração. Eles que se danem, que um carro passe por cima, que eles morram, que eles passem necessidade, que eles passem fome. Esse não é o Espírito de Jesus Cristo. Esse não é o Espírito da graça de Deus. É triste ouvir testemunho e ver pessoas praticando tais ações e usando a palavra de Deus para se justificar. Ministro a palavra da graça de Deus. Sei que nem todos vão concordar comigo, mas eu tenho que respeitar todos, amar incondicionalmente. Não quer dizer porque eu não concordo com meu irmão que eu vou odiar, que eu vou desejar mal, que eu vou desejar que ele perca o emprego, que o casamento não dê certo, para depois chegar no púlpito, pegar um microfone e uma Bíblia e dizer, olha aí, ó, não recebeu a graça de Deus, não recebeu a minha mensagem, é por isso que está passando assim, é por isso que isso está acontecendo, Deus está pesando a mão. Feiticeiros malignos, homens perversos, desprovidos do amor e da graça de Deus. Esse não é o espírito que procede de Cristo. E aqui eu aproveito para você que tem recebido a palavra da graça. Falei no vídeo anterior. Meu amado, não é para você brigar com quem não concorda com você. Pelo contrário, é para você exercer o teu amor, a tua paciência, a longanimidade. Eu lembro que quando eu comecei esse ministério, o ministério da graça de Deus, era muito difícil ser criticado pelos amigos. Era muito difícil ouvir de pastores que se diziam amigos meus, me chamarem de herege, de falso profeta. E eu ficava à flor da pele, buscando uma forma de algum jeito de provar que eles estavam errados. Mas eu aprendi. O tempo me ensinou que se nós pregamos uma palavra onde Cristo manifesta no Espírito, não depende de mim, de você. Foi o que ele disse por boca de Moisés, e Paulo traz isso aos Romanos, capítulo 9, 15 e 16. Pois disse Deus a Moisés, não depende de quem quer, de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. Então, amado, é Deus que abre o entendimento, é Deus que fecha o entendimento, é Deus que dá a conhecer. Então, para que nós vamos brigar? Contender? Abra a boca, fale da graça de Deus. Vamos fechar a boca dos contraditores. Mas sempre entendendo que o Espírito que rege a nossa vida é o Espírito que promove a paz. Eu sei que nós somos julgados, vocês estão trazendo divisão para a igreja de Cristo. Pelo contrário, nós estamos trazendo uma unidade, porque a unidade é do Espírito. É uma cumplicidade daquilo que Cristo fez na cruz. Olha o que o apóstolo Paulo, confirmando essa palavra, ele fala aos Romanos, capítulo 12, nos versículos 17 em diante. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos
por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de você, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei a cada um, diz o Senhor. Meu amado, é Deus que dá a recompensa a cada um. O que o homem semear, isto mesmo ele ceifará, porque Deus é que vai dar a recompensa a cada um. Se você planta na carne, você vai colher da carne. Se você planta no espírito, você vai colher do espírito. Mas não é para você se vingar. Não é para você desejar mal ao outro. Não é para você odiar o outro. Ele continua dizendo, versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vença o mal com bem. É para você vencer o mal com bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber. E hoje, eu vejo aqueles que se denominam crentes, passa por você e vira a cara porque você não está na congregação dele. Passa por você e vira a cara porque você pensa diferente a ele. E se você der um bom dia, é uma afronta. Se você dá um graça e paz, é uma afronta. Porque eles dizem: eu estou vivendo o evangelho, você está desviado. Quando Jesus mandou amar o inimigo, quando Paulo mandou dar comida ao faminto, mesmo sendo seu inimigo. Viva esta palavra, amados. Não guarde ressentimento. Eu aproveito aqui para falar para algumas pessoas que entram em contato também comigo, dizendo que ficou com mágoa dos seus ex-líderes, irmãos. Amado, você não é museu para viver de passado. Aprenda a perdoar. Aprenda a liberar perdão. Porque quando você libera perdão, é você que se torna livre. Ainda que o outro não reconheça, não fale com você, não converse com você, mas você precisa viver em paz com Deus. Você precisa descansar a tua alma. Você precisa reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Então não guarde rancor, não viva remoendo o seu passado. É claro que dentro de outro contexto, mas é muito interessante, quando Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, a soberana vocação de Deus na vida de Paulo. Dentro desse contexto, Paulo está falando do judaísmo que ele deixou, da sua antiga religião. E quando ele conheceu a Cristo, ele diz que considerou toda a religiosidade que ele tinha como esterco, como escória, para que ele pudesse ganhar Cristo. A revelação e o entendimento que Paulo estava tendo da palavra de Deus. Ele diz assim no versículo 12 em diante do capítulo 3 de Filipenses: não que eu tenha já alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E todos, pois, quantos somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. E se porventura você pensa de outra forma, Deus te esclarecerá. Então esse é o sentimento, essa é a nossa atitude, prosseguir para a perfeição. Claro, na nossa carne somos debilitados, não que sejamos perfeitos humanamente falando, não. Mas uma coisa nós fazemos, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Esqueça os sentimentos ruins, ira, mágoa. O escritor aos Hebreus também fala
seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para você ver o agir de Deus na tua vida, ver o Senhor não é ver literalmente, tá bom, amado? É presenciar os benefícios da cruz, é vivenciar o amor e a graça e a misericórdia do Pai. Você precisa seguir a paz com todos. A santificação na tua mente, no teu entendimento, na tua consciência, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que nós sigamos em paz neste novo e vivo caminho. Não olhe para trás, não fique preso a um sentimento vingativo. Deixe o sistema ser sistema, não se torne você. Não se torne você igual. Seja diferente e façamos a diferença. Que o amor e a graça de Deus esteja abundando no teu espírito. Pai, com a tua igreja, Deus, que através desse vídeo tem inclinado, Deus, o espírito a te ouvir, Pai. Que a tua igreja, Deus, que se submete a esse espírito de amor, de misericórdia, de compaixão, possa vivenciar, Deus, possa desfrutar de uma paz interna, a paz que excede todo entendimento humano, a paz que procede do trono da graça. E que venhamos, Deus, viver o sobrenatural pela fé, vivendo um amor não fingido, vivendo uma fé genuína, vivendo na direção do Teu Espírito Santo, sendo ministrado, guiado, edificado pela palavra da vida eterna. Que todo sentimento de vingança, de ira, de contenda, seja expurgado, seja arrancado, seja destruído. E que nasça, Deus, nos corações, nas mentes, o sentimento compassivo, o sentimento de humildade, de submissão ao Teu Espírito e à Tua autoridade, Senhor. Que os corações sejam fortalecidos. E assim, Deus, como o apóstolo Paulo, ele falou na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, é necessário que haja heresia entre vós, para que os sinceros se manifestem. Que os sinceros filhos de Deus venham resplandecer e venha brilhar, Senhor. Porque nós sabemos que mesmo sendo vasos de barro, dentro de nós existe uma excelência do poder. Existe um manifestado do Teu Espírito. E é nesse Espírito que nós estamos. Porque nós sabemos de que Espírito nós somos. Que a graça e o amor de Deus esteja enriquecendo todo o teu ser. Graça e paz e até a próxima.